Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo aí para vocês as últimas notícias, novidades, informações. Tem clássico esse final de semana aí, Vasco e Fluminense, então vamos falar bastante aí já sobre essa partida, né? O Vasco que vem com força máxima para esse jogo, Leandro Castan, Bruno César, Maxi Lopes, então vou dar para vocês aqui as novidades, né? Qual deve ser a provável escalação para essa partida aí desse sábado lá em Brasília. Vamos falar também de um jogo, na minha opinião, ainda mais importante do que esse clássico, que é a estreia da Copa do Brasil, que na minha opinião é a competição aí que o Vasco tem que focar, né? E o Vasco já começa a sua campanha quarta que vem contra o Juazeirense lá na Bahia. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Fluminense e contra essa próxima partida aí fora de casa pela Copa do Brasil, avaliar aí como o Vasco deveria abordar, né, cada uma dessas partidas e no final falar um pouquinho aí sobre as novidades de patrocínio master que o Vasco tá aí correndo, conversando com algumas empresas no mercado, beleza? Então, ó, deixa aquele like, deixa aquela curtida aqui embaixo. Lembrando a galera aí que na semana que vem vamos fazer um sorteio de um ano de sócio torcedor 100% grátis, 100% pago aqui pelo canal Mário Coelho Vasco. Então você quer participar desse sorteio, quer virar sócio do Vasco com tudo pago, deixa aquele like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho de notificações que tem logo aqui embaixo e não esqueça de seguir uma das nossas redes sociais que estão aqui na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo de hoje, Instagram, Facebook ou Twitter. E obviamente lembrando a galera que quem quiser e quem puder virar um membro do canal, aqui embaixo tem um botão, ó, embaixo do vídeo aqui tem um botão escrito Seja Membro. A gente tem um grupo secreto no Facebook, fazemos aí rifas, sorteios, tudo pra galera aí que participa e ajuda o canal a continuar crescendo sendo membro do canal, beleza? Então vamos aqui começar o vídeo de hoje falando do primeiro clássico, né? Acho que, na minha opinião, é o primeiro grande desafio do Vasco nessa temporada de 2019. Vamos estar enfrentando o Fluminense nesse sábado, um jogo válido pelo Campeonato Carioca, quinta rodada, porém fora do Rio de Janeiro, né? O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, então o jogo vai estar acontecendo lá no Mané Garrincha. Tem algumas boas informações aí sobre o gramado, né? O gramado que estava muito castigado, muito destruído, foi trocado em menos de uma semana. Colocaram lá um gramado novo, parece que o gramado tá realmente bem bonito, parece que tá bem interessante ali. Vamos torcer para que as fotos, né, realmente condizem com que realmente o gramado vai estar nessa partida contra o Fluminense. E o Vasco, pela primeira vez na temporada, vai ter força máxima, né? Tirando os jogadores que estão lesionados, obviamente, ali, o Breno, o Ramon, o Felipe Bastos e o Rossi, que infelizmente ainda não pode estar estreando. O Vasco vai estar aí, Maxi Lopes, Castan, Bruno César, Werley, Rildo, Pikachu, Thiago Galhardo, Marrone. Então vamos ter ali basicamente todos os jogadores disponíveis para o Alberto Valentim estar colocando em campo. E aí surge aquela dúvida: será que vale a pena colocar força máxima contra o Fluminense ou será que vale a pena mesclar, né, já que o Vasco já está classificado para as semifinais da Taça Guanabara, e botar ali realmente um time mais forte para o jogo contra o Juazeirense, para não correr riscos, né, de estar passando algum tipo de veneno, né, algum tipo de complicação na estreia da Copa do Brasil. Pergunto a vocês preferem que o Vasco foque na Copa do Brasil aí, sendo que nós já estamos classificados para as semifinais da Taça Guanabara, ou vocês acham que tem que colocar força máxima, time titular contra o Fluminense e de repente na Copa do Brasil tá poupando alguns jogadores? Lembrando que o próprio Fluminense vai estar aí poupando o time titular, parece que vão estar levando um time misto para Brasília, não estão ali interessados realmente em estar buscando essa vitória e a classificação em primeiro no grupo. Então fica aquela dúvida, né? Eu sinceramente estava muito animado para ver o time titular do Vasco contra o Fluminense e tudo mais, mas depois, parando para analisar, parando ali realmente com calma, colocando a cabeça no lugar,
fica aquela dúvida, porque na minha opinião, a competição que o Vasco tem que dar foco principal nesse ano é o campeonato, é a Copa do Brasil, né? E obviamente Campeonato Brasileiro, mas eu acho que se tem que pensar em algum título de expressão nesse ano, a Copa do Brasil é esse campeonato aí que a gente tem um pouco mais de chances, né? Tirando, obviamente, o Campeonato Carioca. Então, vamos esperar. O Alberto Valentim está escondendo a escalação. A única coisa que ele liberou até o momento é que o Vasco vai ter sim todo o seu grupo se preparando lá em Brasília e direto de Brasília já indo para a Bahia, né, no dia seguinte para a partida contra o Juazeirense. Então a gente não sabe se ele colocar força máxima desde o começo do jogo. A escalação seria Fernando Miguel no gol, Cáceres na lateral direita e o Danilo Barcelos na esquerda, dupla de zaga com o Erle e o Castan, cabeça de área Lucas Mineiro e Andrei, meio campo Bruno César centralizado, Pikachu aberto pela direita e o Marrone aberto pela esquerda, e no ataque o Maxi Lopes. Caso ele mescle ali, né, põe ali um time mais não 100% titular, colocaria, por exemplo, o Thiago Galhardo no lugar do Bruno César, colocaria de repente algum jogador na zaga ali, fazendo a zaga junto com o Erle ou com o Castan. Não sabemos se seria o Oswaldo Henrique, se seria o Ricardo Graça, se seria o Luiz Gustavo. No ataque, por exemplo, entraria o Ribamar no lugar do Maxi Lopes. Então existem possibilidades, tem o Rildo também no banco de reservas, Lucas Santos, Thiago Reis, tem o Moreste. Então o Vasco tem ali um grande número de atletas que podem estar sendo utilizados, tem o Dudu para o meio campo também. Então o que não falta é jogador que já atuou aí nessa temporada de 2019. Então, como eu falei, Fluminense vai estar poupando, não vai com o time titular, e o Vasco a gente ainda não tem aí a confirmação do Alberto Valentim. Como eu falei, Vasco e Juazeirense na quarta-feira, Vasco e Fluminense no sábado, então um período curto, né, de espaço entre essas duas partidas. A gente sabe que o verão aí do Brasil, aqui do Brasil, tá muito complicado, tá muito calor. Rio de Janeiro tendo aí o janeiro mais quente, né, da história, desde que começou ali a se medir temperatura. Então isso aí atrapalha também na preparação física. Então aí, quero saber, na opinião de vocês, o que você faria se você fosse o treinador do Vasco aí para essas próximas duas partidas? Qual seria a sua escolha em relação às escalações aí para esses dois jogos, contra o Fluminense no Carioca e contra o Juazeirense na Bahia? E falando em Juazeirense, praticamente ali todos os ingressos para essa partida estão vendidos. Eles conseguiram uma carga extra ali de mais 1.600 ingressos. Parece que está todo mundo muito animado, né, na cidade, no estado aí para ver o Vasco, né? Não é todo dia que você tem a oportunidade de ver o Vasco jogando fora do Rio de Janeiro, ainda mais contra um adversário que não tem tanta expressão assim, né, no futebol brasileiro. Então, tô animado para ver, né, o Vasco na Copa do Brasil, tô animado para ver a festa que vai ser feita pro Vasco lá na Bahia, e obviamente quero ver o Vasco vencendo. Acho que o Vasco tem que focar muito na Copa do Brasil. Eu acho que como eu falei no começo ali, o torneio que a gente tem ali mais chances de estar buscando, né, algum título de expressão, né, nesse ano de 2019. Agora, passando aqui para Patrocínio Master. O Vasco, aí, como a gente sabe, tá desde 2017 sem estampar, né, nenhum Patrocínio Master definitivo na camisa. O último foi a Caixa, que obviamente nesse momento aí tá saindo do futebol, não tá investindo aí mais em nenhum clube. O último clube que a Caixa ainda tá patrocinando, simplesmente porque tem um contrato até março, é o Botafogo. Todos os outros ali não tem ali mais esse patrocínio. O Vasco ainda tem em torno de 5 a 6 milhões de reais a receber da Caixa Econômica. A diretoria do Vasco vai conseguir esse valor aí provavelmente nessas 2 semanas. E cara, muita gente parece, pô, 5, 6 milhões não é muito. Esse dinheiro vai ajudar demais o Vasco na temporada, até porque se o Vasco conseguir um patrocínio master esse ano, galera, não vai ser tanto dinheiro assim não. Muita gente falando assim, não, tem que assinar patrocínio de 20 milhões. Corinthians, parece, pelo que a gente ficou sabendo, assinou um patrocínio master com o BMG, que basicamente não passa de 12 milhões, ou seja, sendo que o Corinthians tem uma mídia aí, né, na televisão, nos jornais, infelizmente, né, ridiculamente muito maior do que o Vasco. Não dá para entender porquê, mas a verdade é essa. Então, se o Vasco realmente tiver aí para assinar um patrocínio master, provavelmente seria um valor
torno de 8 a 10 milhões e muito baseado em metas, né? Então, dependendo de como o time foi em campo, dependendo de quantas vezes o Vasco passaria na televisão, dependendo aí de como a torcida ia se engajar com esse patrocinador. Então tem vários fatores, várias cláusulas que provavelmente seriam adicionadas para esse tipo de patrocínio que o Vasco possa estar fechando. E como a gente sabe, né, tem conversas com o próprio BMG, que está patrocinando o Corinthians e o Atlético Mineiro. Teve ali aquele patrocínio com a LG, né, na Copinha, e parece que ainda tem algumas conversas junto com essa empresa. E obviamente a gente fica na expectativa, a gente quer ver o Vasco crescendo, a gente quer ver o Vasco aí tendo um bom patrocínio, mas como eu sempre falo aqui para vocês, para o Vasco ficar cada vez mais forte, para o Vasco cada vez crescer, para o Vasco cada vez ali ter uma condição financeira e uma condição de conseguir bons investidores, o mais importante é nós, torcedores, nos envolvermos com o Vasco, é nós, torcedores ali, tá virando sócio. A cada dia a gente tem que ver o nosso número de sócios crescendo. Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre tento explicar para a torcida vascaína que enquanto o nosso plano de sócio ou sócio torcedor não crescer, por exemplo, igual do São Paulo, do Internacional, do Grêmio, do Cruzeiro, a gente vai continuar passando por necessidades. A torcida do Vasco, cara, às vezes eu vejo aí torcedor reclamando, não sei o que, e o Vasco não sai do lugar, mas a torcida do Vasco precisa se mobilizar, a torcida do Vasco precisa se unir e abraçar o clube. Por isso que eu falo, não vamos ficar esperando patrocínio master aí de Papai Noel, que vai cair do céu aí 500 milhões de reais, porque não vai acontecer, infelizmente não vai acontecer. A gente precisa se mobilizar e ajudar o nosso clube. 15 reais, cara, 14 reais por mês, a gente pode virar sócio torcedor do Vasco. Sabe o que são 14, 15 reais por mês? É 50 centavos por dia, galera. Eu sei que tem gente que não pode, eu sei que tem gente que está desempregado, passando por necessidade, mas se você tem um emprego, se você tem ali uma condição financeira um pouquinho estável, o que são 50 centavos para você ver essa Cruz de Malta brilhando cada vez mais, para você ver o nosso clube aí no começo de temporada no ano que vem, indo buscar reforços como São Paulo, como a Mulambada, como aí o Cruzeiro, como o Internacional. A gente quer, a gente pode. Só depende aí da torcida fazer, parar muitas vezes de ficar aí, não sei o que, enquanto o Campeiro estiver lá, enquanto o Eurico estiver lá, não vou fazer. Cara, os outros times estão fazendo. Se a gente não fizer, a gente vai ficar para trás. Então, infelizmente, a gente tem que parar um pouquinho para pensar e não deixar para o ano que vem o que você pode fazer hoje, que é ajudar o Vasco virando sócio, beleza? Você quer virar sócio? Eu deixo o link do sócio torcedor do Vasco aqui embaixo. Todos os vídeos que eu posto, o link está aqui embaixo. Infelizmente aí nesse momento o sócio torcedor está passando por algumas mudanças, melhorias, né? Vai melhorar para todo mundo. Então dia 4 de fevereiro vai estar no ar de novo. Então você tem aí 3 dias, pensa direitinho, estuda um pouquinho, vê se você tem condições de 50 centavos por dia ajudar o Vascão. E se você tiver, cara, vamos fazer isso aí, vamos salvar o nosso Vasco. O Vasco hoje tem em torno de 25 mil sócios torcedores. Número ridículo, atrás aí de clubes como Náutico, como Sport, como Chapecoense, tá entendendo? Botafogo e Fluminense tem mais de 10 mil sócios a mais que o Vasco. Então, galera, vamos botar a mão na consciência e vamos ajudar o nosso clube, porque o nosso clube merece, beleza? Tamo junto, como eu sempre falo, de vascaíno para vascaíno, quer participar dos sorteios aí das camisas, dos sócios torcedores, para incentivar a galera, a gente vai fazer um sorteio de 1 ano de sócio torcedor 100% pago pelo canal. Quer participar? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, convence aí, no mínimo aí, uns 5, 10 amigos seus a se inscreverem no canal também, para suas chances aumentarem. E não esqueça de seguir as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, que estão todas aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário do vídeo de hoje. Valeu? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, família. Valeu!